Atenção, telespectador. Dentro de instantes estará no ar o programa Jimmy Swaggart. Se você realmente está interessado no bem-estar e felicidade das pessoas, pegue o seu telefone agora e convide algum conhecido seu para assistir o programa de hoje. Você e ele serão abençoados. Em 5 segundos, a música e a palavra inspiradora de Jimmy Swaggart. No ar, mais uma vez, o estudo da Bíblia com o evangelista Jimmy Swaggart. Durante os próximos minutos, as dúvidas bíblicas de nossos ouvintes serão analisadas dentro desta série intitulada Perguntas e Respostas. E agora, para responder suas perguntas, o evangelista Jimmy Swaggart. É uma alegria ter você conosco e seja bem-vindo hoje a mais um estudo da Bíblia. Obrigado por assistir. Queremos que esta semana vai ser muito útil, muito instrutiva para você e oramos para que seja assim. Há alguns dias atrás, aqui, a Francis fez uma pergunta que nos levou a um estudo profundo sobre cura divina. É sempre vontade de Deus curar o doente. E cobrimos quase tudo, mas há mais algumas coisas que devem ser estudadas para concluir antes de passarmos a outras perguntas. E acho que vai ajudar e abençoar você. Por que é que muitos cristãos piedosos não são curados? Vamos ver isso, mas antes o hino, eu creio que vai abençoar você. Ouça. Just the touch of the hand, precious Jesus, dipped into the oil of the Holy Ghost. It will soothe all my fears, wipe away all my tears. It's the anointing that I need the most. Sweet, Now we lift our hands, Lord,
to the Father. Send forth rain on a dry and a thirsty land. All our sins, please forgive. Give us life that we might live. Let us feel the touch of your anointed hands. Thank God it's that sweet, so sweet, anointing flowing down to make me clean like a mighty rushing stream. Yes, Jesus, yes, Master, sweet, so sweet, anointing, pouring out the oil and wine all over me, pouring out the oil and wine all over me, pouring out the oil and wine all over me. Espero que o hino tenha sido uma bênção para você. Temos tido uma variedade de ensinos a respeito de cura divina nos últimos anos, provavelmente mais nos últimos 20 anos do que em qualquer outra época da história. Eu creio que isso é um fato. E nós tivemos todo tipo de doutrina sendo ensinada e propagada, como, por exemplo, se você tiver fé suficiente, poderá conseguir o que quiser, inclusive cura física. Será verdade? Acho que deixamos claro que realmente não é, porque isso estaria determinando automaticamente que a pessoa sabe, com certeza, qual é a vontade de Deus em cada situação. E, naturalmente, isso é ridículo, é presunçoso. Nós somos mortais, somos falhos e, portanto, não sabemos tudo. E imaginar que sabemos a vontade de Deus em cada situação é muita presunção. Então, não se pode determinar que só porque alguém tem um certo grau de fé receberá certas coisas de Deus. Talvez, mas talvez não. É sempre a vontade de Deus curar o doente. Nós cremos que é, mas cremos que há uma diferença entre a vontade posicional e condicional de Deus. A vontade posicional de Deus, eu acho que está expressa claramente em toda a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Eu creio que é evidente, eu creio que é óbvio que é sempre a vontade de Deus que os seus filhos tenham saúde, que sejam fortes, que não tenham doenças. É difícil visualizar ou imaginar que nosso Pai Celestial, que é muito melhor do que nós jamais seremos, deseje que vivemos doentes. Agora, as condições podem ser tais que ele não possa curar seus filhos, e é disso que estamos tratando. Posicionalmente, eu creio que é a vontade de Deus. Condicionalmente, não tenho certeza que sempre seja assim. Ou é sua vontade, mas ele nem sempre pode fazê-lo, devido às circunstâncias envolvidas, devido a problemas, dificuldades, devido a erros, às vezes nossos e outras vezes não, mas que influem na situação geral, e Deus, devido a essas condições, quaisquer que elas sejam, não pode operar a cura. Agora,
Eu preferiria poder lhe dizer o que você deve fazer para ser curado, mas isso já foi tentado vez após vez e eu disse há alguns dias que a única coisa que alguém pode fazer para alcançar cura física ou milagres ou qualquer outra coisa é primeiro frequentar uma boa igreja que creia e proclame a palavra de Deus. Isso é absolutamente essencial. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você está ligado a alguma igreja que não crê na Bíblia ou não crê que a cura é para hoje, bem, você provavelmente não vai receber nenhuma cura. Segundo, você deve crer na palavra de Deus. Creia que Deus disse exatamente o que Ele quis dizer na Bíblia. Creia que Ele existe, que é galardoador dos que buscam com diligência. Terceiro, ore pedindo cura. Ele disse, pedir recebereis, buscai achareis, batei e abrir-se-vos-á. E isso é tudo que você pode fazer. Frequentar uma boa igreja, estudar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e então pedir que Deus lhe dê o que você precisa. Mas isso não quer dizer que você vai receber tudo que você pediu. Eu sei que isso parece muito estranho e sei também que muitos de vocês nunca imaginaram ouvir isso de um pregador como eu, mas preciso encarar os fatos. Nem todo crente recebe tudo que ele pede a Deus. Quanto mais você chega a Deus, mais você vai entender a palavra de Deus e então mais respostas você vai receber de Deus, porque vai aprender o que deve pedir, o que não pedir e o que deve deixar em suas mãos. Entende o que eu digo? E algumas coisas você vai aprender que não sabe e nem entende e deve deixar com Ele. É tudo o que pode fazer. Agora, isso não é o que você queria ouvir e preferia que eu dissesse, se você fizer isso, então receberá cura. Mas esta é uma das razões desta minissérie sobre a cura, porque isso já foi tentado vez após vez após vez e não funcionou, não funciona, não vai funcionar porque não é bíblico. Bem, Deus responde à oração, Ele realiza milagres, Ele cura, Ele opera nesse sentido, Ele vai curar você. Se as condições estão certas e você crer nele e assim por diante. Não posso ficar aqui e dizer a você que se crer nele, você pode ter certeza que vai receber cura. Gostaria de poder dizer isso, mas não posso. Sinceramente, em boa consciência, eu não posso dizer isso. Simplesmente não posso. É o que você gostaria de ouvir, sei. E parece tão bom. Se você fizer isso, então você receberá a cura. Mas, como servo de Deus, preciso ser sincero comigo mesmo, ser sincero diante de Deus e ser sincero com você. Não é minha função aqui, como pregador da palavra de Deus, explorar você. Minha responsabilidade é ensinar-lhe a Bíblia. Exploração seria se eu dissesse às pessoas, se você fizer isso ou aquilo, garanto que você receberá cura. E se não receber, então você fez algo errado. Não posso fazer isso. Talvez a pessoa tenha feito algo errado. Talvez haja problemas, mas nem sempre esse é o caso. Então, tenho que dizer a verdade, mesmo que não seja muito agradável, mesmo que não seja o que você queria ouvir, mas é a verdade. E a verdade sempre vai triunfar. Bem? Agora, no último programa, mencionei algumas razões por que crentes não são curados. A primeira razão é pecado na vida. Eu acho que é óbvio, ainda que Deus tenha curado pessoas que tenham pecado na vida, mas Ele não precisa fazê-lo, não precisa mesmo que não haja pecado na vida. Mas o bom senso lhe dirá que, se houver pecado não confessado na vida, isso poderá impedir que você receba algo de Deus. Acho que isso é óbvio. Segundo, se existe uma atitude má ou negativa, o bom senso também lhe dirá que isso pode impedir que as pessoas recebam algo de Deus. Já falamos disso. Mas vamos examinar a terceira razão, culpa. Alguém dirá o que quer dizer com culpa? É que há muitas pessoas que subconscientemente rejeitam a cura. Elas estão doentes, precisam de cura, mas elas a rejeitam devido à culpa. Elas acham que a doença que tem, qualquer que seja, ela é uma punição por algo que fizeram no passado, que foi muito errado, ou acham que foi errado, qualquer que seja o caso. E elas têm esse complexo de culpa, usam esse manto de culpa continuamente,
por causa de algo que fizeram e acham que a doença é uma punição pelo que elas fizeram. Como resultado, essas pessoas podem ir à frente para que orem por elas, ungindo-as com óleo, como diz a Bíblia, mas enquanto não resolverem esse problema específico, não vão receber a cura física. Porque subconscientemente elas estão querendo essa doença, ou então sentem que este problema é uma forma de pagar pelo que fizeram. Quero dizer uma coisa. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Houve somente um que nunca pecou na história da humanidade, foi Jesus Cristo. O grande apóstolo Paulo foi um pecador. Teve que ir muitas vezes ao Senhor para pedir perdão, eu acho, não sei. Você pode perguntar a ele quando o encontrar na glória. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo, você e eu nos arrependemos dos erros e pecados que cometemos, das coisas erradas que fizemos no passado. Fomos quebrantados. Eu, pelo menos, chorei muitas vezes por coisas que Jimmy Swaggart fez que não eram dignas de um filho de Deus, e eu sei que entristeci o Espírito Santo. E eu derramei lágrimas de contrição, orei a Deus e fiquei muito, muito arrependido. Eu luto e me esforço para crescer nele e andar cada vez mais perto dele, de forma que não faça mais estas coisas, o que quer que elas sejam. Mas é tudo o que posso fazer. É tudo o que você pode fazer. O erro que muitos cometem é pensar que as coisas que sofrem, como ficar doente, ter problemas, dificuldades, tudo isso paga, de certa forma, por seus erros passados, seus pecados e crimes, sua desobediência, o que quer que seja. Isso é tolice. Eu não posso pagar. Um velho hino diz: o pecado deixou sua mancha, mas Jesus me lavou como a neve. Eu não posso pagar, você não pode pagar, não adiantaria dar meu corpo para ser queimado, como disse o apóstolo Paulo em Coríntios. Nada disso seria suficiente para pagar meu pecado. Então, se você pensa que sua doença, seja ela qual for, é punição por alguma coisa que você fez no passado, você está muito enganado. Peça a Deus que o perdoe pelo que fez de errado, aceite seu perdão e não pense mais naquilo. Pode ter sido desprezível, horrendo, outros podem ter sofrido agonias sem fim por causa do que você fez, mas você não pode fazer nada. Ou se existe alguma coisa que você pode fazer, então faça. Não vai espiar o que fez, mas a palavra de Deus ordena que façamos restituição quando possível. Mas então, esqueça. Peça que Deus o perdoe, que o lave, purifique, e então o melhor que você pode fazer por seu semelhante, por você mesmo e até mesmo por aqueles que você prejudicou no passado, o melhor que pode fazer é depositar a culpa aos pés do Calvário. Deixe que o sangue de Jesus o cubra e purifique de cada mancha. Esqueça o que aconteceu. Erga bem a cabeça, não em justiça própria, porque amigo você não tem nenhuma. Mas no Senhor Jesus Cristo. E dê-lhe graças por seu amor e misericórdia, porque se ele colocasse você e eu, todos nós, onde nós merecemos estar, estaríamos no inferno. Mas por causa da sua graça e misericórdia, ele nos amou e nos salvou e nos perdoou. Aceite isso. E então talvez alguns de vocês recebam a cura. Isso é tudo que posso dizer a respeito. Você tem alguma pergunta a respeito de culpa antes de continuarmos? Não, já fiz todas as perguntas. Bem, além da culpa, temos o medo. Medo é a causa de doenças em muita gente. E o medo pode impedir a cura. E eu não falo do tipo de temor que é inato em nós, que é perfeitamente natural e saudável, que impede a criança de pôr a mão no fogo ou que nos leva a buscar abrigo de uma tempestade. Isso é normal, é natural, não é errado. Se uma pessoa lhe disser, não tenho medo de coisa alguma, essa pessoa
não é muito inteligente, ou ela não regula muito bem, para falar com toda franqueza. Mas, por outro lado, há muitos que são escravos do medo, e é disso que eu estou falando. E eu quero primeiro falar sobre o outro. Não é falta de fé, não está errado ter medo, dependendo da natureza ou tipo de medo. Se minha secretária viesse me dizer, Jimmy Swaggart, acabei de ouvir pelo rádio que um furacão se aproxima, teríamos medo do que poderia acontecer. Isso é normal, é natural, mas ao mesmo tempo eu confiaria em Deus para nos proteger e para nos guardar. Se alguém viesse aqui me dizer que minha casa se incendiou, e se eu soubesse que meus netinhos estavam lá, é claro, eu ficaria com medo. Senhor, onde estão? O que aconteceu? Isso é normal, é natural, não há nada de errado com isso. O apóstolo Paulo sentiu temor quando disse, receio, de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele estava falando aos crentes da igreja dos Gálatas, pois ele pregou aquele povo e os ensinou, fez tudo o que pôde por eles. E Paulo, ele temia que o inimigo viesse e então roubasse a palavra de Deus, levando-os numa direção errada. Esse temor era perfeitamente normal e saudável. Agora, você vai encontrar gente extremista que dirá que Paulo estava errado, mas não sabem do que estão falando, é tolice. Quero colocar isso na perspectiva correta. Se você pensar certo, sua condição espiritual, sua condição física, sua condição mental e toda a sua vida familiar, tudo será muito melhor e mais saudável do que se você pensar errado. Alguém dirá, eu sei disso, certo? Mas se algum pregador vier lhe dizer que você nunca deve temer coisa alguma e só ter fé, isso não está certo. E você vai acabar com muito problema que pode destruir você por causa desse ensino errado. Nós estamos falando de um jovem ontem que crê dessa maneira. E ele é um jovem tremendamente talentoso. Ele tem muita capacidade. Ele crê nessa doutrina, sabe? Graças a Deus, eu posso fazer qualquer coisa. E a outra coisa que eu ouvi há dias, nós vamos comprar o mundo todo e torná-lo numa igreja de Jesus e muitas outras declarações tolas e até ridículas. E esse jovem vai acabar tendo sérios problemas por acreditar numa mentira. Precisamos ser equilibrados, baseando-nos no que a Bíblia diz. Muito bem, vamos continuar agora. Nós temos milhões e milhões milhões de pessoas, a grande maioria do mundo, literalmente escravizadas pelo medo, totalmente dominadas por ele. Pessoas que vivem sob constante temor e medo, mas 1 João 4,18 nos diz isto, diz aqui, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, isso está falando sobre o tipo de medo que escraviza a pessoa, não o tipo saudável, o temor, o respeito que você deve ter de Deus ou outros tipos de medo que nós já mencionamos antes. Mas vamos passar para outro assunto. Eu quero falar sobre o tipo de temor que João está falando. Quantos de vocês, as decisões que tomam, quaisquer que sejam, elas na verdade não estão baseadas em uma avaliação bem informada dos fatos, mas você as toma na base do temor? Suas decisões são feitas motivadas pelo temor. Quase todo mundo está nessa categoria. É triste dizer, mas é um fato. Muitos que estão assistindo vivem em constante temor no coração do que vai acontecer quando ficarem velhos, ou que vão ter câncer, Eu conheci um homem faz algum tempo que foi de um médico para outro e todos diziam que não havia nada de errado com ele. Ele saía do consultório e ia para outro, sei que estou doente, eu tenho algum problema, algo está errado comigo, ia de um médico para outro, certo de que tinha problemas cardíacos. Tinha certeza absoluta disso, escravizado ao temor. Li sobre Howard Hughes, certa vez. Ele tinha uma compulsão de lavar as mãos constantemente. Estava sempre lavando as mãos. Chegou ao ponto, se me lembro bem, de não apertar a mão de ninguém.
Então começou a usar luvas, exigindo que todos à sua volta fizessem o mesmo. Então começou a manter as janelas fechadas, porque a luz do sol entrava por elas e ele podia ver partículas de poeira, como você já viu, flutuando no ar. E ele pensava são germes e mandava fechar as janelas. Finalmente encerrou-se num pequeno quarto. Eu cheguei a ver esse quarto uns dias antes de morrer, nos últimos meses de sua vida. Trancado naquele quarto em Acapulco, no México. E o mais estranho de tudo, o médico escreveu dizendo: uma das coisas que o matou foi sujeira. Entre outras coisas. Porque aquele ambiente em que ele se trancou, pensando em proteger-se da sujeira, virou nada mais que sujeira. Não entrava ar ali, não entrava a luz do sol. Isso é uma descrição perfeita do que eu disse. Eu sei, isso é muito extremo, mas muitos são assim. E eu quero falar mais sobre isso amanhã, porque esta é uma área que afeta cada um de nós. Medo. Sua vida será uma vida de vitória ou uma vida de derrota, dependendo de como você vai enfrentar esse problema de que estamos falando. Então não perca o programa de amanhã, porque o assunto será interessante e acho que vai ser uma bênção para você, sua vida e coração. No ar, mais uma vez, o estudo da Bíblia com o evangelista Jimmy Swaggart. Durante os próximos minutos, as dúvidas bíblicas de nossos ouvintes serão analisadas dentro desta série intitulada Perguntas e Respostas. E agora, para responder suas perguntas, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo a mais esse estudo da Bíblia. Eu sinto que o programa de hoje vai ser muito útil, muito instrutivo, portanto, não deixe de assisti-lo. Vamos continuar o estudo onde paramos ontem, sobre as razões por que as pessoas não são curadas. Cremos que Deus cura o doente, cremos que Ele é capaz, mas muitos crentes não são curados. Não sei todas as razões, mas algumas são bem óbvias. Estamos falando sobre o medo. E medo é algo que provavelmente tem mais controle de sua vida do que você mesmo imagina. Vamos continuar e acho que tem algumas coisas importantes a dizer sobre este assunto. E será uma bênção para você. Mas antes um hino, vamos ouvi-lo. Step into the water, wade out a little bit deeper, wet your feet in the water of His love. Oh, step into the water, wade out a little bit deeper, come join angels singing praises to the Lamb of God. Well, it's time we the people stand up for what is right. It's time we squared our shoulders back and raised our swords to fight. For the Bible is my weapon and the Spirit is my shield. The church needs more of its members to be soldiers in the field. Step into the water, wade out a little bit deeper, wet your feet in the water of His love. Oh, step into the water, wade out a little bit deeper, come join angels singing praises to the Lamb of God. Lamb of God. There is victory for the Christian who walks
Muitos de vocês não sabem, mas as primeiras palavras que Adão proferiu depois da queda, de acordo com o livro de Gênesis, foram as palavras: eu tive medo. Medo. Desde aquele momento, esse problema terrível tem atormentado a raça humana. Os psicólogos e psiquiatras nos dizem que há 218 tipos diferentes de medo que flagelam a humanidade. Creio que o medo é uma das causas que muitos crentes não são curados. A Bíblia diz que o medo traz tormento e pode causar doença. Uma cientista declarou há algum tempo que acreditava que medo causa certos tipos de câncer. Ela também disse que o corpo humano, que quando uma criança nasce, que essa criança tem certas células cancerosas em seu corpo, mas essas células cancerosas são dominadas pelas células sadias e não há problema. Mas ela continuou dizendo que quando o medo começa a controlar, e isso não acontece em todos os casos, mas em certos casos, que ele destrói o poder do corpo para resistir, afeta a imunidade e as células cancerosas se desenvolvem e a pessoa passa então a sofrer de câncer. Agora, lembre-se que há muitos tipos diferentes de câncer e certamente não é assim com todos eles, e assim por diante, mas eu acho que ela sabia do que estava falando, porque o medo tem esse tipo de efeito sobre o ser humano. Agora, a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora o medo. Você pode chegar ao ponto em que esse tipo de medo não o perturba. Mas muitos que me assistem nesse momento, se analisarem a fundo sua vida, seus pensamentos, suas ideias, seu estilo de vida, teriam que chegar à conclusão que o medo controla grande parte de sua vida. Você teme o que pode ocorrer à sua família, o seu corpo físico, o que vai acontecer quando ficar velho, como se sustentar, se a aposentadoria será suficiente, se os filhos vão continuar a amá-lo, se os pais o amam, se seu cônjuge vai ser fiel. A lista é praticamente interminável. Algumas pessoas têm tanto problema com isso que não se associam com ninguém, pois têm medo de outros. Com alguns, o caso é tão sério que eles nem sequer saem de sua casa. Acabam por se isolar dentro de 4 paredes, às vezes acabam por limitar-se a um único quarto da casa. Foi o que Howard Hughes fez, como eu mencionei a vocês ontem. Alguns chegam ao ponto de não sair da cadeira e não reconhecem ninguém ao seu lado. E ficam de olhar parado, vazio. Medo é a causa oculta de todos estes problemas. Ele pode paralisar a pessoa. E é um fato que a maioria dos homens tem esse problema, num grau ou no outro. Muito bem. Eu acho que posso dizer, e eu digo no Senhor, que alcancei a vitória sobre isso somente por sua graça. Não que eu mereça. Mas alguém dirá: Jimmy Swaggart, como eu posso ter vitória sobre o medo? Estude a palavra de Deus. Alcançamos vitória crendo na palavra e crescendo em conhecimento no Senhor. Eu estava falando com um pastor no outro dia e falávamos sobre este trabalho. Ele é um pastor e é um maravilhoso homem de Deus. Estávamos discutindo este ministério por alguns minutos. Eu não creio que há 10 anos atrás que Francis e eu tínhamos condições de dirigir este trabalho como ele é hoje em dia. Eu concordo plenamente com você. Não poderíamos fazê-lo. Isso. Os problemas teriam nos controlado e medo teria sido o fator dominante. Talvez não usássemos esta palavra, mas se analisássemos bem a fundo, teria sido medo. Hoje eu acho que posso dizer e oro para continuar crescendo mais e mais no Senhor, e digo isso confiado em Jesus Cristo. Mas, ainda que às vezes nós enfrentemos dificuldades financeiras que são esmagadoras, são tremendas, para ser franco, começamos a faculdade teológica. A faculdade está sendo um dos instrumentos mais úteis no que toca à obra de Deus no mundo hoje. Mas não creio que teria tido coragem de fazer isso anos atrás. Acho que não.
Entende? Eu não estou dizendo que tenho grande capacidade, eu tenho grande talento. Não, não é nada disso. Mas a única explicação que eu consigo encontrar para Deus ter dito, muito bem, faça isso, é que através da sua graça, sua misericórdia, seu amor, sua longanimidade, sua paciência com este pregador indigno, é que eu cheguei ao ponto em que posso crer nele e não temer. E como eu já mencionei, há horas em que fica muito difícil. As finanças caem, nós às vezes temos muitas despesas, o dinheiro não entra e fica assim às vezes por semanas. E é uma situação muito precária. E os telefones com pessoas querendo dinheiro, mas lá no fundo do meu coração... Você sabe que vai chegar. Diga, vamos, pode dizer? Você sabe que o dinheiro vai Bem, chegar. eu não diria bem isso, mas eu sei que Deus vai responder. Isso. Alguém dirá, você sabe que o dinheiro virá. Bem, se não viesse, eu ainda diria, Senhor, é o teu trabalho, não é meu. Isso mesmo. Sim, e o trabalho é dele. Eu finalmente cheguei ao ponto de saber que o trabalho é do Senhor. E estamos fazendo o que Ele quer que façamos. Eu não preciso me justificar, não preciso tremer ao dizê-lo. Nós estamos fazendo o que Ele quer que façamos. Eu não duvido disso, eu creio de todo o coração. O Ministério de Programas pela Televisão, o Ministério de Missões, o Fundo Infantil em tantos países, a Faculdade Teológica, todo este ministério. É o trabalho dele, não é meu. Mas ele confiou a mim a responsabilidade da obra. Eu tenho um receio. Eu preciso esclarecer o que eu disse. Eu tenho um temor. É como o apóstolo Paulo sentia ao dizer, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão, falando a uma certa igreja. Alguém dirá, de que tipo de medo você fala? Bem, eu não temo que Deus me abandone, não temo que Ele não cumpra a sua palavra, nem sequer temo que vá sair do centro da sua vontade. Eu temo este pregador, Jimmy Swaggart. Sou fraco, sou humano, sou de carne, sou como você. Eu acho que conheço mais a palavra de Deus que alguns de vocês, mas ainda sou humano, não sou Deus. Sou falho e todos os dias eu peço a Deus que me ajude a andar com Ele, segure minha mão. Preciso permanecer na palavra e me manter em oração e me fortalecer na fé. Não tenho falsa autoconfiança. Bem, chegamos até aqui, glória a Deus, vamos conseguir. Isso nem me passa pela cabeça. A única coisa que eu temo é este pregador. Alguns de vocês talvez vão discordar e me dirão, bem, isso não é fé, não mesmo. Bem, eu acho que é bom. Acho que enquanto for assim, eu vou depender totalmente de Deus. Vou olhar somente para Deus. Não vou ter nenhuma confiança em Jimmy Swaggart. Toda a minha confiança estará nele. E você pode pensar que isso não está certo, e alguns dos mais extremistas poderão dizer, bem, está errado, podem dizer o que quiserem, mas eu me sinto muito bem assim. O que você acha disso? Bem, deixe-me fazer uma pergunta, já que estamos nisso. Estava lendo uma carta semana passada e a pessoa dizia, Jimmy Swaggart deve ter uma grande ambição. E ao ler a carta pensei, não é a ambição. Não, senhor, ambição. Você está apenas fazendo a vontade de Isso. Deus e não creio que você olhe para este ministério e pense, eu quero que chegue até este ponto e que vá nessa Nunca, direção. nunca. A verdade é que você é completamente dedicado à vontade de Deus e Deus é quem coloca o ministério na posição em que Ele o quer. É Deus quem determina a direção que o trabalho vai seguir. E não você. Estou certa? Sim, exatamente. O repórter me perguntou há dias, quais são os seus planos para o futuro? Eu disse, eu não tenho plano nenhum. Eu nunca tive planos. Desde o primeiro dia, nunca tive planos. Eu não tenho planos agora. Lembro do dia que eu e a Frances saímos num carro muito velho e todos os nossos bens materiais estavam no porta-malas daquele carro. Íamos pregar em pequenas igrejas e o único plano, entre aspas, era obedecer a Deus, fazer o que Ele queria e ver o Espírito de Deus atuando. Nunca houve uma época que eu me sentei e disse,
bem, é isso que vamos fazer e aquilo que faremos depois, então nunca, nenhuma vez. Agora, Deus às vezes me fez saber que certas coisas iam acontecer. Eu me lembro há uns 30 anos atrás, algo assim, talvez tenha sido mais do que 30. Foi antes de começarmos o ministério. Eu lembro o lugar exato, foi numa cidadezinha chamada Winsburg, na Louisiana. Lembro o tipo de trabalho em que eu fazia. Trabalhava para o Departamento de Conservação do Solo e orei naquela manhã. E o Espírito de Deus falou ao meu coração e me disse que isso foi antes do Ministério do Tempo Integral. E ele me disse que teríamos cruzadas e muitas outras coisas. Alguém dirá, você não forçou isso? Não, só disse, Senhor, se é o que tu queres, eu farei. Farei tudo o que quiseres. E ele me revelou algumas coisas, mas outras não me deixou saber. Mas nunca foi a ambição. Eu não tenho outra ambição, além de agradar a Deus. Eu só quero ter certeza de que não estou me desviando do seu plano para mim, mas quero andar bem no centro da sua vontade. É tudo que eu quero. Alguém dirá, bem, você declarou uma vez que com a ajuda de Deus vai alcançar cada cidade e cada vila do mundo para Jesus Cristo. Eu disse porque Deus me mandou dizer. Não é a ambição, é o que Ele me falou. Ele me deu a ordem e eu tenho a obrigação de obedecer às ordens do meu comandante. Mas não é a ambição no sentido de ambição pessoal ou egoísmo ou coisa desse gênero. Quero apenas agradá-lo. Tudo que eu quero é agradá-lo. Nada mais. Agradá-lo completamente. Muito bem. Acho que posso dizer hoje que não há medo em mim no sentido que eu acabei de falar. E estou fazendo o que Deus me mandou fazer, fazendo da melhor forma possível. Nem sempre as coisas saem exatamente como eu gostaria. Mas às vezes, na maioria das vezes, o resultado é melhor do que eu poderia pensar ou imaginar, mas sabe, eu raramente falo com você sobre isso. Eu não costumo pensar como será que vai acabar. Temos problemas demais hoje. Ainda há tanto, sabe, terreno a ser ganho. O meu alvo é agradar a Deus. Você às vezes pensa o que estaremos fazendo daqui a 10 anos? Não penso. Eu nem sequer penso no que estaremos fazendo daqui a um ano. Só penso em fazer a vontade de Deus. E a outra coisa que deveríamos mencionar, com todas as... Eu ia dizer perseguições, mas realmente não creio que é a palavra correta. Mas todas as coisas que enfrentamos no ano passado, rejeição por alguns grupos e esse tipo de coisa, em tudo a paz de Deus estava ali. Oh, realmente, sim. Sabe que estamos aqui fazendo o que Ele nos mandou fazer e sabemos que Deus vai cuidar de tudo, mas não sei como, e creio que você também não sabe. Você não sabe como Ele vai cuidar de tudo, mas sabe que o trabalho é dele e que Ele está no controle. E acho que é assim que você sobrevive. Bem, não é uma questão de sobrevivência. Eu não vejo a coisa assim. Talvez não seja uma boa palavra, mas quis dizer que você não deixa que os problemas o dominem e que o derrotem. Isso mesmo. Agora, alguém talvez pergunte, mas quando um programa é cortado numa emissora, algo assim, isso não o perturba? Claro que sim, fico muito perturbado. Meu espírito se entristece. O que você acha que o apóstolo Paulo estava sentindo quando disse, receio de vós tenho trabalhado em vão? Ele sentia tristeza no espírito, porque essas pessoas estavam se afastando da palavra de Deus. Sim, quando perdemos um programa de TV, quando Satanás nos ataca de certas formas, isso me perturba. E bastante, porque é a obra de Deus, e eu não digo apenas, bem, glória a Deus, isso pertence ao Senhor, eu não estou preocupado, e tudo vai acabar muito bem. Realmente não é meu problema, isso é ridículo. Isso mesmo. Isso é uma grande tolice. Qualquer pessoa que emprego aqui, e temos 750 funcionários em toda a organização, e uns 550 aqui no escritório, se um deles tivesse essa atitude para com o seu trabalho, ele seria despedido imediatamente. Não valeria o seu salário. E acho que Deus sente a mesma coisa quando seus filhos fazem declarações tão ridículas. Ele quer que trabalhemos. Ele nos deu responsabilidades, deu-nos integridade, deu-nos capacidade. E Ele não vem e faz tudo por nós. Ele está nos desenvolvendo. Ele quer que sejamos cuidadosos, não quer que nos matemos
de preocupação e ansiedade. Ele realmente não quer que nos preocupemos, mas ele quer que sejamos muito cuidadosos. O apóstolo Paulo, eu fico citando Paulo, mas ele escreveu tanto do Novo Testamento. Ele disse: tenho sobre mim o cuidado das igrejas e preciso cuidar do trabalho de Deus e eu preciso proclamar a palavra de Deus. Tenho essa responsabilidade. O que ele quis dizer com isso? Ele estava preocupado, era muito importante. E eu estou gastando muito tempo com isso porque nós temos dois problemas. Um lado diz: não importa o que acontece, tudo está bem, não importa o que possa ocorrer. Se amanhã me disserem que o nosso programa foi cancelado, não vou me preocupar, não vou ficar perturbado, é problema de Deus, não é meu. E isso é tolo, é ridículo. E então temos o outro extremo, quando os problemas vêm e o crente fica todo apavorado e isso quase acaba com ele, também é errado. Entende? Ambos são errados. Ambos levarão à derrota total. Mas quando diz Deus, a obra é tua, e eu vou fazer tudo o que for humanamente possível para levar esta obra adiante, ou o que quer que seja. E o que eu não puder fazer, fica em tuas mãos. Mas eu vou fazer o que posso fazer. E também vou tomar cuidado de fazer direito. Deus pode usar essa pessoa. Porque é isso que ele está buscando. Responsabilidade, integridade, fé, desenvolvimento, maturidade. Bem, eu não pretendia gastar tanto tempo nisso. Mas foi muito bom. Preciso dizer uma coisa, preciso dizer isso. A passagem que eu li alguns minutos atrás era um problema. Eu disse isso antes, mas vou repetir. Ela diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E esta passagem me causou problemas por anos. E o diabo ficava me acusando e dizendo que se tudo estivesse bem comigo, eu não teria medo. E como eu tinha medo, eu não tinha amor. E aquilo me atingia. Eu não sabia o que fazer. E eu vou lhe contar amanhã como o Senhor me deu a resposta. O que ele me mostrou em sua palavra e como ele me deu paz e me deu vitória através dessa passagem da Bíblia. Talvez nunca tenha perturbado você, mas por anos eu lia isso e o diabo então vinha me acusar e dizia: rapaz, você está muito mal, porque você tem medo. Quer dizer, não tem amor. E a Bíblia diz que se você não tem amor, não é de Deus. No ar, mais uma vez, o estudo da Bíblia com o evangelista Jimmy Swaggart. Durante os próximos minutos, as dúvidas bíblicas de nossos ouvintes serão analisadas dentro desta série intitulada Perguntas e Respostas. E agora, para responder suas perguntas, o evangelista Jimmy Swaggart. Obrigado por estar conosco e seja bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. Vamos começar onde paramos ontem. Eu quero falar sobre algo que é do interesse de muitos crentes hoje em dia. Vou falar sobre duas coisas. Primeiro, ainda nesse assunto, porque alguns crentes não são curados. Também quero falar sobre médicos e remédios. O crente nega a sua fé ou não tem fé. Se estiver sob o cuidado de um médico, o crente nega a sua fé se tomar remédio. Nós vamos estudar sobre esse assunto. Então, continue conosco, mas primeiro o hino. Creio que ele é apropriado porque se intitula Estou Aprendendo a Confiar.
it's never easy, because there's a price to be paid. We're constantly dying to our old nature, while new foundations are laid. While we are building our faith, sufficiently He gives His grace. I'm learning dependency on Him, so I can be healed as I see His face. Over and over I'm learning to put my trust in You. Over and over I'm learning what childlike faith can do. Over and over, it's so easy to see just how Your Spirit, Lord, it's working in me. As I grow older, I'm learning over to just believe. Because I am bearing that name of Christian, I'm conscious of what people see. You know, the only Bible they may ever read is what they will read through me. So Lord, do Your work, here I am. Oh, use me, oh God, all You can. I'll go where You lead me and grow as You feed me, while holding so tightly Your hand. Sing it now. Over and over I'm learning to put my trust in You. Over and over I'm learning what childlike faith can do. Over and over, it's so easy to see just how Your Spirit keeps working in me. As I grow older, I'm learning over to just believe. As I grow older, I'm learning over to just believe. Just believe. Yes. Creio que o hino que acabamos de cantar é um exemplo perfeito daquilo que vou falar a respeito do assunto da cura divina. Existem outras coisas sobre a cura que quero mencionar antes de encerrar o assunto de hoje, mas uma coisa que creio que é muito importante é confiar. Estou tentando mostrar as razões
pelas quais muitos crentes não são curados, e creio que só mencionamos algumas delas. Nós falamos sobre o pecado, falamos da má atitude, falamos sobre o medo, a intemperança, culpa, etc. Essas coisas impedem que o crente possa receber de Deus. Mas o fato é que sabemos que existem muitos crentes que não são curados de suas enfermidades, pelo menos é o que sabemos. Eu não posso ver como Deus vê, nem você pode. Não sei por que não são curados, para ser franco com você. Não tenho ideia por que eu não sei dizer, não tenho ideia, mas é o que acontece. Mas quero dizer uma coisa sobre isso, preste atenção. Existem muitas pessoas que ensinam por aí que quando você crê em Deus, você irá receber tudo o que pedir a Ele. Claro que quando você crê, é uma alegria receber. E é preciso você crer ou crer em Deus para receber de Deus. Porém, esse é só um dos aspectos, e creio que isso realmente é o mais fácil. Pense nisso por um pouco. Em geral, você não tem muita dificuldade para sorrir quando você é o que ganha o jogo. O vencedor, em geral, é aquele que tem sempre a maior vitória, seja naquilo que for. E não é difícil para ele ficar alegre. E acreditar em Deus e depois receber algo de Deus como resultado é algo lindo e maravilhoso, e Deus faz isso constantemente, mas esse é o lado mais fácil de acreditar e exige muito pouco de você. Creio que, em geral, nós gastamos mais tempo com isso do que com o resto. Mas é difícil crer quando sua crença tem que ser posto à prova, às vezes. E você tem que conhecer a palavra, amar a Deus, ter muita consagração, preste bem atenção, porque você creu e pediu aquilo que você considera de tremenda importância. Mas acontece que você não recebeu. E pelo que tudo indica, você não irá receber nunca. E a crença de muitas pessoas acaba nesse ponto. Você percebeu o contraste? Não há problema. Quando eu peço algo a Deus e eu creio e eu recebo, não há problema algum. Mas quando eu peço algo a Deus e não recebo, aí é mais difícil. Por exemplo, outro dia eu falei com uma senhora, seu filho foi queimado horrivelmente pelo fogo. O filho dela deveria ter uns 6 anos, não mais do que isso. Com a queimadura, perdeu a voz completamente. Ele nunca mais irá falar, a não ser que Deus realize um milagre. Ele ficou desenganado por muitas semanas, para ser franco com você. Seu rosto queimado ficou irreconhecível. Dizer que ele vai ter uma cicatriz a vida toda é pouco, para ser sincero com você. Conheço bem os pais dele, somos amigos há bastante tempo. Eles são realmente pessoas extraordinárias. Eu pus meus braços em volta dele outro dia. Ele deve ter agora uns 8 anos. Não deve ter mais do que isso. Ela falou com ele, diga ao Jimmy Swaggart que você ama Jesus. É claro que ele não pode falar. Como disse há pouco, ele perdeu totalmente a voz. Ele só conseguiu fazer os movimentos com os lábios. Eu pude entender o que ele disse, mas pode imaginar como o coração da mãe deve estar partido o tempo todo por isso. Isso é muito difícil mesmo. Ela olhou para mim e disse, sabe, ele nunca perdeu a fé. Ele nunca chorou por isso. Ela é como alguém da família. E eu me voltei para ela e disse, mas a mãe dele fez isso várias vezes, não é? Eu estou me lembrando agora de um encontro que tive num restaurante uns anos atrás. E eu estava com a Frances e com um jovem junto com sua esposa. Eles tinham uma filha que morreu de leucemia. A mãe não podia ter mais filhos. Quanta tristeza eles experimentaram. Eu
ouvi aquele pai dizer, com lágrimas, Jimmy Swaggart, centenas de pessoas estavam orando por minha filhinha. Nós cremos, mas ela não foi curada. Ela morreu. E ele me contou como tudo aconteceu. Mas ele disse, eu ainda creio que Deus pode curar, que Deus realiza milagres, que Deus ainda faz grandes coisas. Agora ouçam com muita atenção. Eu não disse a ele, mas disse a Francis quando saí que aquele homem e sua esposa têm mais fé do que eu. Eles creem mais do que eu creio. Sua crença é mais profunda. É fácil acreditar em algo que você pode tocar com a mão. Mas quando você estende a mão e não há nada que você possa ver, e tudo que tem foi destruído, e você ainda crê, isso é ter fé. Essa fé vence tudo. Essa é a fé que nunca será negada. Essa é a fé que continuará. Pois bem, no ensino que temos ouvido nos últimos anos sobre a cura, existem os prós e os contras, o negativo e o positivo quanto aos médicos, remédios, hospitais, etc, etc, etc. Alguns dizem, se você for procurar um médico é porque está negando sua fé, você está saindo debaixo da proteção de Deus e se colocando apenas nas mãos de um homem, e se você tomar remédio é porque não confia em Deus, etc, etc. E antes de comentar isso, quero dizer o seguinte, não estou sob cuidados médicos, minha esposa também não está. Eu não me lembro quando foi a última vez que tomei algum remédio. Eu não me lembro quando isso aconteceu. Já tomei remédio há muito tempo atrás. Tenho boa saúde, Deus tem sido bom conosco, muito bom. Eu dou a Ele todo o louvor e toda a glória. Quando eu tinha uns 10 anos, fiz a operação das amígdalas. Em 1958, eu estive no hospital com pneumonia. Foi só isso. Deus nos tem dado saúde perfeita e damos a Ele todo louvor e glória. Porém, acho que é uma tolice, até mesmo uma loucura, para ser franco, uma pessoa ficar afirmando o seguinte por aí: se você se entregar aos cuidados de um médico, você está negando a sua fé e Deus irá abandoná-lo, etc, etc. Ou se tomar remédio, eu não creio nisso. E vou dizer por que não creio. Primeiro, quando fazemos essas pequenas regras, e temos sido muito bons nesses últimos anos fazendo regras sobre fé, mas quando fazemos essas pequenas regras, pouco a pouco a ênfase é colocada em nós e deixamos Deus de lado, e na verdade estamos tentando merecer o que recebemos de Deus e não é certo. Então, os médicos, os pesquisadores e os laboratórios farmacêuticos estão tentando fazer alguns tipos de remédios para ajudar as pessoas. Eles podem estar visando dinheiro, porém, o desejo deles é poder encontrar, os médicos que trabalham nos laboratórios, é poder encontrar remédios eficazes e antibióticos para ajudar as pessoas. Os médicos querem ajudar as pessoas, de um modo geral. As enfermeiras que trabalham nos hospitais estão ajudando as pessoas. É errado você dizer que não está sob a mão de Deus quando se coloca aos cuidados de um médico ou vai consultar, então, a algum médico. Isso é tolice. Segundo, Deus cura milhares de pessoas em hospitais, na mesa de operação e tomando muitos remédios. E se Deus curasse só uma pessoa no hospital ou que tomasse um remédio, e isso fosse errado, ele estaria negando a sua palavra. E o grande problema é que existem muitos e muitos crentes vivendo sob condenação. Eles pensam, se eu tomar algum remédio,
porque não tenho fé. O que Jesus disse em Marcos 2,17? Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele não estava fazendo propaganda da associação médica local, mas Jesus estava, no caso, apenas recomendando as habilidades e talentos dos médicos qualificados que tinham um propósito em mente, ajudar a humanidade. Ou ele não teria dito aquilo. Você está dizendo que se nós tomamos remédio ou não tomamos remédio, isso então não tem nada a ver com a nossa cura? Eu vou fazer uma declaração que muitas pessoas vão discordar de mim, mas depois de muitos anos pesquisando e ainda estou estudando, creio que estou certo. Eu acho que não tem nada a ver com a fé, a menos que Deus claramente diga por alguma razão específica, não tome isso. Sabe, como crente, quando você começa, então, a orar e pedir a Deus que o cure e crê que Deus vai curá-lo, e eu creio que é isso que devemos fazer, É claro que você sim. sente algo, e talvez seja psicológico, mas quando vai ao médico ou toma algum remédio, você sente que não deveria fazer isso se está crendo que Deus vai curá-lo. É desse tipo de condenação que você está falando? Bem, nós precisamos tomar cuidado quando pedimos a cura de Deus para não misturarmos a fé curadora com nossa crença em Deus. Então, você pode nos explicar isso? Bem, fé curadora é ter fé em uma certa coisa que irá então curá-lo. Os índios vão para o feiticeiro e o feiticeiro faz umas misturas ou toca o tambor e aquela pessoa tem fé que quando o feiticeiro fizer aquilo, ele ficará bom. Isso é fé curadora. Então, eles fazem isso, fazem aquilo, outro. E isso é a fé curadora. A cura que vem de Deus não tem absolutamente nada a ver com a fé curadora ou curandeiros. Eu disse na semana passada que não existe curandeiros na palavra de Deus. Não existem. Sei que existem curandeiros, mas que não são de Deus. Há muitos pregadores que creem que Jesus Cristo cura o enfermo e que têm fé em Deus. É uma coisa totalmente diferente. Eu acredito nisso, acredito que Deus cura, conforme nós cremos na palavra de Deus e no próprio Jesus. Mas isso não é fé curadora. A fé curadora é colocar sua confiança em uma determinada coisa que faz. E você acha que fazendo isso será curado de alguma maneira. Então, precisamos tomar cuidado. Eu não vou tomar esse remédio, vou jogá-lo fora. Sei que existem muitas terminologias que são usadas. Eles dizem, você está tomando este remédio, deixe-me ver se encontro algo aqui. Vamos dizer que é um remédio, na verdade é um lápis. Mas, como alguém orou por mim, não preciso mais disso, vou jogá-lo fora. Dizem que esse é um ato de fé para eles. Não creio que isso é um ato de fé. Eu creio que você simplesmente jogou o remédio fora. Não creio que tem nada a ver com a cura, mas sei que há épocas em que Deus manda a pessoa fazer alguma coisa. Ele mandou Josué marchar em volta de Jericó. Parecia uma coisa absurda, mas Deus mandou e ele fez. Mas o normal não seria marchar em volta dos muros de Jericó para tomar a cidade. Josué nunca mais fez isso. Você não precisa fazer nada a não ser que Deus diga que sim. Eu não creio que isso tenha nada a ver com a pessoa crer em Deus ou ter fé em Deus. Não acho que o ato de jogar o remédio fora, seja o que for, nesse caso uma demonstração de fé em Deus. Pode até ser o contrário. Por exemplo, um tempo atrás, eu soube de pessoas que tinham crianças com diabetes ou uma doença parecida e pediram oração para a criança ser curada. E se recusaram a dar insulina para a criança, dizendo, bem, nós já oramos e cremos que Deus já realizou a cura. É impossível crer na palavra de Deus sem receber os resultados da Bíblia. E, portanto, estou crendo que ela está curada e vou ignorar os sintomas. Tudo isso em nome de Jesus. Nós não podemos dar mais insulina a ela porque senão estamos negando a nossa fé. Isso é uma grande tolice. Não tem absolutamente nada a ver com Deus e sua palavra. Primeiro, quando alguém pede a oração de cura e automaticamente diz que está curado, ele está se colocando no lugar de Deus. Mas se Deus disser que está curado, é outra coisa. E se Deus disser que ele está curado ou você está curado, é uma coisa totalmente diferente. E se Deus falou com você, irá acontecer. E se ele não falou e você acha que falou, isso não irá ajudá-lo. Mas é um perigo, como vi uma pessoa dizer outro dia, todos pelos quais eu oro são curados. Já pensou como essa declaração está errada?
Não, mas já ouvi isso muitas vezes. Isso é ridículo, isso é uma tolice. Todos pelos quais oro são curados. Isso é uma tolice que, se fosse verdade, as pessoas fariam uma fila do norte ao sul, sem fim. Não a censuraria. Mas um homem que diz isso pode não ser um farsante ou ladrão, mas não conhece a palavra de Deus, porque ela não diz nada disso. Nós sabemos que os médicos às vezes acertam em cheio e às vezes demoram um pouco, mas estão tentando fazer o melhor dentro das suas limitações ou qualificações. Existem bons médicos crentes. Eu tenho certeza que muitos deles, talvez eu esteja errado, mas creio que muitos médicos têm mais fé em Deus, talvez não tanta fé quanto nós temos, muito mais do que em outras profissões, por causa do seu trabalho. É o que acontece. Muitos de vocês talvez discordem do que eu disse e digam, mas eu não acredito em tudo isso, etc, etc. Você tem todo o direito de acreditar assim. Seria muito mais fácil para mim, e muitos de vocês diriam aleluia bem alto, se eu afirmasse que se você tivesse fé em Deus, nunca mais ficaria doente. E se ficasse só um pouquinho doente, era só jogar o remédio fora e Deus daria a você vitória. Mas não é assim que acontece em geral. Mas se eu disser que isso irá acontecer todas as vezes, estou errado. Eu estaria explorando você se soubesse que não é verdade. Seria mentira. Deus cura o enfermo. Ele é aquele que cura. Seu amor é imenso. Mas eu não posso ir contra os médicos, remédios e hospitais. Louvo a Deus por eles. Graças a Deus não tenho ficado doente, mas sou grato a Deus por eles. Aquele que ajuda os outros de forma legítima está sendo uma bênção. Eu louvo a Deus por eles. Amanhã vou falar sobre os crentes que passam por cirurgia. Quando ele passa por cirurgia, o crente está nas mãos de Deus ou do médico? Esteja conosco amanhã. No ar, mais uma vez, o estudo da Bíblia com o evangelista Jimmy Swaggart. Durante os próximos minutos, as dúvidas bíblicas de nossos ouvintes serão analisadas dentro desta série intitulada Perguntas e Respostas. E agora, para responder suas perguntas, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo mais uma vez ao estudo da Bíblia. É sempre uma alegria tê-lo conosco aqui em nosso programa diariamente. Nós dissemos muitas coisas que eu sei que são controvertidas esta semana, mas nesse caso, se você não concorda com as coisas que eu disse ou não sabe do que estou falando sobre o que eu disse ontem. Se você não concorda com algumas coisas, deixe de lado por um pouco. Ore a respeito disso e entregue tudo nas mãos de Deus. Eu quero falar hoje, como mencionei ontem, do crente que passa pela cirurgia. Quando o crente se submete à cirurgia, ele está saindo da proteção de Deus e se colocando nas mãos de um médico. Qual é o tamanho da sua fé ou como ele fica no caso? Nós vamos falar sobre isso e também sobre a ceia do Senhor, porque muitos não sabem disso, mas a ceia do Senhor, os católicos chamam de Eucaristia, comunhão, é uma das coisas mais importantes que você pode participar e tem a ver com a doença e a saúde. Muitos crentes não sabem disso, mas é um fato. Mas primeiro o hino, olhe para ele. Now I know that the Bible says when you've done all that you can to stand, then stand. And I know that it's hard sometimes to look through these tear-stained eyes and still see those scars in his hands. But just you keep this in mind when hope seems so hard to
when this whole world has let you down, Jesus can still be found. He can still be found. When you've tried it all, look to Him. Look to Him and Him only. When sorrows make you lonely, and all the day and the night closes in, He can banish the midnight and call back the sunlight. How will it end? Just look to Him. I know that questions can, Lord, they can get so hard to understand. But then, you see, I know someone who knows it all. You know, His eyes see even that sparrow fall, and yet He can hold back the sea with just one hand. Sing it, John. Sing it. Oh, He's so big He rides on the breeze that blows, and in your heart, the only one that knows the heartaches and all the trouble that you're in. So when life seems everything but good, just look to Him. He's the only one that could. He's the only one. If you'd only dare, just look to Him. Look to Him and Him only. When sorrows make you lonely, when all the day and all the night closes in, oh, He can banish the midnight and call back the sunlight. How will it end? Look to Him. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, Jesus, kingdom, authority flows from His throne down to His own, His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King.
Espero que este hino tenha abençoado você. A Frances não está conosco, é a primeira vez que não está aqui desde que nós começamos com esta série, mas amanhã estará. E ela teve uma incumbência hoje e não pôde estar aqui. Pois bem, eu quero responder a pergunta com a ajuda de Deus quanto ao crente que realmente crê em Deus. Você pede que Deus o cure, mas não é curado. E os médicos chegam à conclusão que precisa, então, se submeter a uma intervenção cirúrgica. Quando isso acontece, você se sente condenado ou sente-se culpado ou você pensa, eu estou saindo da proteção de Deus e me colocando nas mãos de um médico, estou me colocando nas mãos de uns médicos. O que irá acontecer? Bem, sua posição não muda. Você é um crente e será operado. Essa é a única diferença no caso. O Deus Todo-Poderoso não está achando que é errado você ser operado. Seria muito melhor se você pudesse ser curado por Deus e não tivesse que passar pela cirurgia, sem dúvida. Mas se tiver que passar pela cirurgia, você não fez nada de errado. Sua fé não diminuiu ou acabou. Deus não olha para você de forma diferente que olhava antes da cirurgia ou antes de ficar doente. Então, tire tudo isso da sua mente. Mas o que preciso fazer nesse caso? Você precisa fazer o seguinte. Se você precisar fazer uma operação, peça a Deus para você ficar bom, para que, nesse caso, você nunca mais precise passar por outra cirurgia. Mas antes de ser operado, primeiro ore pelo médico que vai realizar a cirurgia. Peça a Deus que o ajude e que também o guie, que Deus abençoe suas mãos, para que tenha sabedoria para saber o que fazer. Peça a Deus que o ajude na operação. Você tem direito de fazer isso. E depois peça a Deus para se recuperar o mais rápido possível depois da operação. Peça a Deus que a operação seja coroada de êxito e que o médico seja capaz de fazer o que precisa ser feito. E mais ainda, tudo porque Deus o está dirigindo na operação. Mas não há razão para você se sentir rejeitado ou que você não tenha a proteção de Deus. Isso é ridículo. Os que fazem isso estão condenando as pessoas e isto está errado. Não deve ser assim. Eu quero falar agora algo que muitos crentes, no tempo, não estão bem esclarecidos. Estou me referindo à ceia do Senhor. Como já mencionei, muitos se referem a ela de formas diferentes. Muitos chamam de Eucaristia e também de comunhão na Igreja Católica e assim por diante. Durante a missa, eles têm a Eucaristia e a hóstia é colocada na língua da pessoa, seja como for. Mas a verdadeira ceia do Senhor é importante para o corpo de Cristo. Mas alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a minha cura ou minha saúde? Tem muito mais a ver do que os crentes podem imaginar, porque muitos crentes não foram ensinados a esse respeito. Isso não é mencionado. Nós nunca ouvimos falar a esse respeito. Muitas igrejas tomam a ceia todas as semanas. Isso não é errado. Mas, pouco a pouco, a ceia do Senhor, ou comunhão, ou outro nome qualquer que é usado na igreja que você frequenta, passou a ter um significado totalmente diferente daquele que Deus tinha planejado. Muitas pessoas acham que se elas, prestem atenção no que eu vou dizer, se elas participarem da ceia do Senhor, na igreja que for, isso irá assegurar a sua salvação, quando na realidade a está matando. O que você quer dizer? Agora pense bem naquilo que eu vou dizer. Existem milhões e milhões de crentes, ou pseudo-crentes, ou que se dizem crentes, ou seja lá o que for, mas existem crentes que a ceia do Senhor, ou então a comunhão, seja como for,
está, na verdade, cavando sua sepultura e matando-os. Essa é uma das causas de mais doença e morte, talvez, na Igreja do Deus Vivo hoje do que qualquer outra coisa que se possa mencionar. Veja o que a Bíblia diz. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, começando com o versículo 26, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice... Bem, agora eu quero explicar algo aqui nesse texto, apesar que está um pouco fora do assunto. Disse, porque todas as vezes que comerdes, ele não está dando um limite de tempo para nós tomarmos a ceia do Senhor. Todas as vezes que comerdes. Não há nada errado se for cada semana, nada errado fazer isso uma vez por mês, nada errado ter a ceia quando a igreja desejar ter. O importante é que eles não sejam negligentes. Mas ele disse, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, veja o que eu disse, é a palavra de Deus, não é a interpretação do Jimmy Swaggart, é a Bíblia. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Primeiro, aquele. Segundo, que comer ou beber o cálice. Terceiro, indignamente. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas antes de terminar a leitura, ele está dizendo aqui que isso pode ser uma fonte de bênçãos ou pode ser uma fonte de grande perigo. É triste dizer, mas a grande maioria dos que se intitulam crentes hoje em dia são culpados do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quero perguntar, antes de você tomar a ceia do Senhor em sua igreja ou outra igreja qualquer, você se examina a si mesmo. Sempre que tomamos a ceia em nossa igreja, tenho muito cuidado em dizer ao povo, primeiro, que isso não tem nada a ver com a sua salvação. Fazemos isso como resultado da salvação. Nós tomamos a ceia para lembrar como nós fomos salvos por Jesus. Se você toma a ceia indignamente, se há pecado em sua vida, se você tem amargura, se você tem avareza, lascívia, concupiscência, malícia e centenas de outras coisas, se você sente isso por sua esposa, seu esposo, sua mãe, pai, irmão ou vizinho, tudo isso que estamos falando não é de Deus e sua palavra, e se você tomar a ceia vai ter problemas. Mas o que podemos fazer? Nós dizemos às pessoas para elas se examinarem exatamente o que a palavra de Deus diz. Examine-se a si mesmo, examine o seu coração e peça ao Espírito Santo para mostrar o que está errado, que prejudica, aquilo que atrapalha a obra de Deus. E se existe algo errado, você não tem que passar pelo processo de se ajoelhar num altar ou passar por um ritual ou culto. Não precisa fazer isso. Você só precisa dizer em seu coração, ó Deus, eu reconheço que fiz tal coisa, por isso perdoa-me, limpa-me, lava-me com o sangue de Jesus. Eu me arrependo do que fiz, eu confesso a Ti. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu peço que me perdoes. Vou procurar não fazer mais isso. E na mesma hora isso acontece conforme a Bíblia. E você pode tomar a ceia do Senhor porque seu coração está limpo e você sabe que isso será uma grande fonte de bênçãos para você e não um peso como era. Se não fazem isso em sua igreja, você mesmo pode fazer isso em seu coração. Examine o coração. Porque se você beber o cálice e comer o pão indignamente, ele disse, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você se examine exatamente como eu disse. Eu vou continuar a ler aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, continuando a leitura no versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe, juízo para si. Isto é, não sabem o que estão fazendo. Eles pensam que porque estão fazendo isso, eles estão garantindo, portanto, a sua salvação. Em nossa igreja, nós temos, eu não posso dizer com toda certeza, mas provavelmente a metade das pessoas que são da nossa igreja aqui, e geralmente a frequência de mais de 3.000 pessoas em cada um dos nossos cultos, a metade deles eram católicos. Eu já vi e notei que muitos, quando tomam a ceia, muitas pessoas que estão nos visitando acham que tomando a ceia eles podem ter a certeza da sua salvação, ou que a ceia é importante para a salvação, ou tomando a ceia eles serão salvos. Isso não tem nada a ver com isso. Se você acha isso, você está muito, muito enganado. E a Escritura é muito clara quando fala desse assunto e diz que se você comer o pão indignamente, está, portanto, condenando a si próprio, não está discernindo o corpo de Cristo, você não sabe o que está fazendo. E esta é a maneira como o diabo tem trazido dificuldades, problemas e tribulação na vida de pessoas religiosas. Versículo 30, eis a razão porque há dentre vós muitos fracos e doentes. Ele diz muitos doentes. Fracos e doentes, e não poucos que dormem, já morreram. Alguns costumam dizer, mas isso não quer dizer que eles estão frios, só isso? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que morreram. Adoeceram e morreram. Eu fico pensando por que muitos crentes morrem antes do tempo. Eu imagino nesse caso, e essa é uma das razões. Vão para o inferno, eles não vão para o inferno, mas encurtaram a sua vida por não discernir o corpo de Cristo como deveriam. O que quer dizer discernir o corpo de Cristo? Foi o que ele fez por nós no Calvário. Quer dizer que seu corpo foi quebrado, não seus ossos, mas seu corpo foi partido e quebrado por nós. Seu sangue foi derramado para cobrir os nossos pecados, para podermos ser salvos. Na verdade, é isso tudo que quer dizer. A pessoa que participa da ceia do Senhor, que toma a ceia, deve ser madura e ter conhecimento de Cristo. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que esperar meses ou anos para tomar a ceia depois que é salva, mas precisa entender, pelo menos, os rudimentos que Jesus fez. Ele morreu no Calvário por nós. Ele verteu seu sangue para nos salvar. Eu confio no que ele fez no Calvário. Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus, um presente. Aquele hino diz, não trago nada em minhas mãos, eu só me apego à cruz. Isso quer dizer discernir o corpo de Cristo. Então posso dizer, a ceia do Senhor não afeta em nada a minha salvação, mas ela é só um símbolo muito lindo do que Jesus fez lá na cruz por mim e por todo o mundo também. Eu nunca vou me esquecer que eu sei que estou salvo porque Jesus morreu no Calvário e ressuscitou. É o que significa saber discernir o corpo de Cristo. Bem, quero fazer outra pergunta. Devemos afirmar que estamos curados quando sabemos que não estamos? É uma pergunta difícil. Muitas pessoas discutem este assunto já faz muito tempo. Devemos dizer que estamos curados quando não estamos, porque o ensino da superfé tem crescido muito nos últimos anos e parte desse ensino é muito bom. Muitas pessoas estão falando sobre a superfé. Digamos que oraram por você, impuseram as mãos, você foi ungido com óleo. E algumas pessoas, então, ensinam que você deve sair dali dizendo que foi curado, apesar de você saber que não foi curado ainda. Você deve dizer, estou curado. Para mim é algo insuportável ficar perto de um crente que está sempre reclamando e também que é muito negativo. Porém, muitos crentes só fazem isso
estão derrotados, falam de coisas negativas e como as coisas vão mal, como estão sofrendo. Estão sempre falando que estão com dor nas costas ou no estômago ou dor de cabeça ou como tudo vai mal, como estão sofrendo. E isto é muito triste. Você não deve fazer isso. Nenhum crente deve. Eu sei que alguns que me assistem agora são especialistas em dores e problemas. Vocês só falam nisso. E isso é algo que acontece às vezes. Mas como filho de Deus, você deve ter um sorriso no rosto. Você deve estar sempre feliz. Você deve dizer como Paulo disse naquela tempestade, aquele dia, eu creio em Deus. Esse deve ser o seu testemunho. Você não deve sacudir os ombros e desistir e começar a reclamar. Deus não se agrada disso. Vamos continuar a falar sobre isso, porque é um assunto importante, então não perca. How in that Bible it was told about the 3 little Hebrew children Fale-nos sobre isso. and that big idol made of gold. And how the evil king commanded that every knee should bow to Baal. And they said, do what you must. We're gonna put our trust in the God that cannot, the God that cannot